Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui pra mim no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais que por lá também tem conteúdo. Então vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história de Shannon Matthews. Shannon Louise Matthews, de 9 anos, acabou desaparecendo em 9 de setembro de 1998, na Inglaterra. Ela foi vista pela última vez às 15h10 da tarde, em 19 de fevereiro de 2008. E a última vez que ela foi vista, ela estava do lado de fora de sua escola, a Westmore Junior School, após ela e os demais alunos terem ido à piscina Desbury Sports para uma aula de natação. E a escola ficava a cerca de meia milha, cerca de 800 metros, da casa da Shannon. E às 18h10 da tarde, a mãe da Shannon, Karen Matthews, acabou ligando para a polícia para relatar o desaparecimento de sua filha depois que ela não chegou da aula. E a polícia de West Yorkshire acabou iniciando uma busca que acabou envolvendo cerca de 200 policiais. E a investigação sobre o desaparecimento acabou sendo liderada pelo detetive superintendente, e a polícia de West Yorkshire acabou interrogando cerca de 1.500 motoristas, acabou revistando cerca de 3.000 casas em busca da Shannon. Em 5 de março, cerca de 250 policiais e 60 detetives, cerca de 10% da força operacional de West Yorkshire, estavam envolvidos nas investigações e na busca pela Shannon, e acabou se tornando a maior investigação policial desde o estripador de Yorkshire, que é o Peter Sutcliffe, que eu já contei aqui no canal. Inclusive tem um caso, vou estar deixando aqui nos cards para vocês conferirem. Tem um caso aqui falando especificamente dele. E o jornal The Sun acabou oferecendo uma recompensa de cerca de 20.000 euros por informações que levassem ao paradeiro da Shannon. E logo depois acabou sendo aumentado para cerca de 50.000 euros. Porém, se passou vários dias, até que chegou 20 dias que ela estava desaparecida. E a polícia acabou criando uma página para tentar, que alguém desse algumas pistas e o caso ficasse mais famoso para eles encontrarem, a Shannon. E em 7 de março eles acabaram divulgando algumas fotos da Shannon para que ela fosse encontrada. E a polícia também acabou divulgando a ligação que a mãe dela, a Karen, tinha feito, no dia que ela desapareceu. No site oficial, nomeado de Help Us Find Shannon, incluindo outro site nomeado de Shannon Matthews Appel, foi lançado em 11 de março. E acabou sendo feita uma comparação, das investigações do caso da Shannon com o da Madeleine McCann. E disseram, que o caso da Shannon acabou sendo muito pouco divulgado à vista o caso da Madeleine, já que a Shannon não era tão rica, quanto a Madeleine. E eles também falaram, que os pais da Madeleine tinham tudo, eles eram um casal de médicos e eram muito ricos, então a mídia acabou ajudando eles ali a cobrirem o caso e tudo mais. E já o caso da Shannon eles acabaram não divulgando tanto quanto merecia. Um jornal, Brisbane Times, disse que a Karen e a Madeleine representavam dois lados da moeda, que seriam, duas classes sociais totalmente diferentes. E em 7 de março, a mãe da Shannon, a Karen, disse ao GMT-TV que tinha certeza que seu namorado, Craig Meehan, não estava envolvido no sequestro de sua filha e que ele não machucaria ninguém. E ele também acabou sendo defendido pelo pai da Shannon, Leon Rose, em uma entrevista no programa Today da BBC. E a Karen e o Craig acabaram sendo questionados. Os pais da Karen acabaram dizendo que o Craig tinha sido violento algumas vezes, com a Shannon. E também questionaram, os outros filhos da Karen, porque além da Shannon, ela tinha outros 7 filhos, e que pelo menos 5 dos filhos eram de pais diferentes, e que 2 crianças foram registradas como pais desconhecidos na certidão de nascimento. Então se passaram alguns dias e a Shannon acabou sendo encontrada viva pela polícia às 12h30, 14 de março de 2008. 24 dias após o seu desaparecimento.
Ela estava escondida na base de uma cama diva, em um apartamento em Lidgate Gardens, e Michael Donovan, um inquilino de 39 anos do apartamento, foi preso no local. E a Shannon acabou sendo colocada em ação policial e sendo cuidada pelo serviço social por cerca de 72 horas, já que era permitido pela lei. E posteriormente ela permaneceu sob cuidados de familiares. Em 15 de março, a polícia acabou relatando a Shannon quando ela começou a se recuperar, do trauma sofrido. Então, alguns oficiais treinados começaram a fazer várias perguntas para ela, para entender tudo o que tinha acontecido. O interrogatório acabou durando várias semanas, ocorreu em sessões de 10 minutos cada, em uma sala que parecia uma sala de aula, para que assim, a Shannon se sentisse mais confortável em falar tudo o que tinha acontecido. E o Michael foi acusado de sequestro e cárcere privado, prática de atos destinados a perverter o curso da justiça em 17 de março de 2008. Ele compareceu perante aos magistrados em 18 de março e acabou sendo detido sob custódia. Ele acabou comparecendo no Tribunal da Coroa de Leeds por meio de um link de vídeo de sua cela na prisão. E a data do julgamento provisório foi estabelecida para o dia 11 de novembro. E em 6 de abril ele acabou tentando cometer suicídio. Já o Craig acabou sendo preso em 2 de abril sob suspeita de posse de imagens indecentes de crianças, depois que a polícia acabou examinando seus computadores em sua casa. Ele foi detido sob custódia pelos magistrados de Desbury em uma audiência em 3 de abril, acusado de 11 crimes de posse de imagens indecentes de crianças. Em 18 de abril, ele acabou se declarando inocente e optou ser julgado pelo magistrado mais uma vez, e acabou sendo julgado pelo magistrado em vez do júri. Em 16 de setembro de 2008, ele foi condenado pelos magistrados por 11 acusações de posse de pornografia infantil relacionada a 49 imagens de nível 1, 2, 3 e 4 encontradas em seu computador após ele ter sido apreendido na casa dele. No mesmo dia, ele foi condenado a 20 semanas de prisão, mas foi solto, pois havia passado mais tempo em prisão preventiva do que a duração da sentença. Já a Karen, mãe da Shannon, acabou sendo presa em 6 de abril sob tentativa de perverter o uso da justiça. Ela foi acusada de negligência infantil e perversão ao curso da justiça. Em uma audiência, também foi acusada de sequestro e cárcere privado. Então, ela seria julgada junto com o Michael. Em novembro de 2008, o julgamento acabou ouvindo evidências de que a Shannon teria sido drogada enquanto ainda estava em cárcere. O Daily Telegraph relatou que o júri foi informado de que Shannon foi drogada e contida com uma correia amarrada em uma viga do telhado depois que sua mãe elaborou um plano para ganhar cerca de 50 mil euros com o seu sequestro falso. E em 13 de novembro, o detetive Mark Prudes e o detetive superintendente Andy Brennan, Tribunal da Coroa de Leeds, toxicologista forense, disse ao tribunal que testes do cabelo da Shannon acabaram indicando que ela havia recebido temazepam, que era um remédio para insônia, cerca de 20 meses antes de seu sequestro. Então, isso significava que a mãe dela estava drogando algum tempo antes, então que a mãe dela já estava preparando tudo para o seu suposto sequestro. O Michael acabou alegando que a Karen havia pedido a ele para cuidar de sua filha por vários dias para que eles ganhassem um dinheiro com as recompensas dos jornais e das autoridades. E ele disse que ela acabou o ameaçando, por isso ele foi obrigado a aceitar. 27 de novembro, a Karen acabou prestando depoimento, soluçando o tempo todo, fingindo chorar. Ela negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento de sua filha, alegando que o Craig sugeriu que ela assumisse a culpa. Ela disse que acabou fazendo isso porque estava com medo dele. Em 4 de dezembro, a Karen e o Michael foram considerados culpados: sequestro, cárcere privado e obstrução da justiça. E o plano era que o Michael libertasse a Shannon
no mercado de Desburg, que dirigisse até uma esquina a supostamente descobri-la e salvá-la, depois a levasse a uma delegacia para então conseguir a recompensa de 50 mil euros, que seria dividido entre ele e a mãe da Shannon. Em 23 de janeiro de 2009, o Michael e a Karen foram condenados a 8 anos de prisão pelo juiz McCombie. Porém, a Karen foi libertada em abril de 2012, depois de cumprir metade da pena. Já o Michael já havia sido libertado antes. Ele teria se mudado para o sul do país e se tornado um cristão renascido. Durante o julgamento de acusação, revelou que a Shannon tinha vários pesadelos com o que tinha acontecido e que regularmente ela precisava de sessões de psicoterapia. Mais tarde, ela acabou recebendo uma nova identidade e foi colocada numa família adotiva. Após o julgamento, as revelações sobre a vida de Shannon e seus irmãos se portaram com a mãe e foram amplamente destacados e politizados pela mídia. O Telegraph acabou descrevendo a família da Shannon como uma família disfuncional onde as crianças eram iguais aos benefícios. E essa alegação acabou sendo apoiada por uma tia da Shannon e em 16 de julho de 2010, um relatório acabou concluindo que os serviços sociais não poderiam ter previsto o falso sequestro da Shannon. Ele declarou e concluiu que o conhecimento histórico atual disponível aos profissionais envolvidos com esta família não poderia tê-los levado ao sequestro da terceira criança de sua casa ou o envolvimento de sua mãe nisso. A única maneira de evitar seu sequestro foi por um meio de remoção prévia do caso sobre uma ordem de cuidados e não há evidências que surgiram que isso fosse justificado com base no conhecimento profissional sobre o caso. Então a Shannon acabou ficando, com essa nova família e ela não teve mais contato com sua mãe. O filme da busca da Shannon, seu retorno acabou sendo exibido em um episódio da série documentários Cutting Edge em 4 de março de 2008. E em 18 de março de 2009, um programa da ITV and Videotape documentou casos de pessoas que manipularam a mídia para obter atenção pessoal. E o caso da Shannon foi o foco principal do programa. Então esse foi o Arquivo Misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso, ele é um caso curto, não tem tantas informações, mas é um caso bem complexo que a gente fica espantado, quanto à crueldade da mãe dela. Eu achei ela muito cruel, deixar a Shannon lá com um cara aleatório lá, que ela apenas conhecia, um conhecido, a ponto de acontecer o pior lá com a Shannon. E se ele quisesse, a recompensa só pra ele e acabasse matando ela, alguma coisa do tipo, fazendo algum mal pra ela. E eu acredito que tenha muitas mães cruéis, assim como a Karen, que pensam só em dinheiro, e tudo mais, fazem de tudo para ter dinheiro, e não tem nenhum amor pelos filhos, que eu acredito que a Karen não tem nenhum amor pelos filhos, porque senão ela não tinha feito isso com a Shannon, E que bom que ela acabou mudando, de identidade e acabou indo para uma família que realmente amasse ela, e cuidasse dela como ela merece. Isso eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.